Fala, gente, beleza? Tudo bom? Na aula anterior, a gente viu a função dos substantivos como mecanismos de referenciação no texto, né? Por que a gente, os substantivos, na verdade, eles são mecanismos fundamentais, né? Os substantivos e os adjetivos são mecanismos fundamentais para o texto, para reinteração, para retomada, né, de um objeto de referência. Né? E quando a gente vai escrever um texto, na verdade, sobretudo agora, né, quando a gente já tem uma noção maior de escrita, uma noção maior, né, de composição, né, de como compor um texto, você vai encontrar o seguinte discurso: ah, mas você não pode repetir a mesma palavra, o mesmo termo, faz a substituição desse termo por outro, né? Porque senão seu texto vai ficar repetitivo, vai ficar massivo, né? Vai ficar cansativo de ler, né? Então, para que você torne o texto mais rico, você tem que faça uso de sinônimos, né? Utilize, você não tem, quando você utiliza uma conjunção, por exemplo, você tem várias outras conjunções com o mesmo sentido, né? Então, explora mais esse vocabulário e tudo mais. Então, essa parte, né, de reiterar, de referenciar, né, de retomar, todos esses elementos são mecanismos de coesão no texto. Né, o que nos difere, por exemplo, de um aluno de sexto ano, de quinto ano, quando você vai ler um texto, né? Fale sobre as suas férias. Aí o aluno vai chegar lá e falar: as minhas férias foram ótimas. Nas minhas férias, eu joguei bola. Mas quando eu fui jogar bola, a bola caiu no vizinho. Aí o vizinho entregou a bola e a gente jogou bola o dia inteiro. Olha quantas vezes, desculpa o texto aí, né? As minhas férias foram ótimas. Então aqui a gente tem um mecanismo, um termo aqui, um referente, um objeto aqui sobre o qual ele está falando, né? As minhas férias, o ponto-chave é o substantivo férias, né? Foram ótimas. Nas minhas férias, novamente ele retoma o mesmo referente, né? Joguei bola, aí mudou o assunto, tá falando sobre a bola agora, e você ativa um outro referente aqui também. Aí quando ele vai, como ele quer focar no assunto bola, ele vai retomar o tempo todo, né, no leitor, vai ativar o tempo todo no leitor esses mecanismos para que você consiga entender que ele ainda está falando da bola, né? Joguei bola, mas quando eu fui jogar bola, bola de novo, a bola caiu no vizinho. Aí o vizinho, né? O vizinho também é um outro elemento referente aqui sobre o qual ele está falando. Entregou a bola e a gente jogou bola o dia inteiro. Olha quantas bolas aqui ele mencionou. Mas isso tudo são estratégias, né? Que são utilizadas, né, por nós, né, enquanto escritores, né, quando a gente está produzindo, e às vezes a gente escreve um texto e a gente nem percebe essa retomada de um mesmo referente para aquele elemento, né,
sobre o qual nós estamos falando. E para que a gente tem, então, né, esses mecanismos de coesão aqui? São mecanismos de coesão referencial no texto, né? Por que eu falo referencial? Porque faz referência, né? Refere-se ao referente inicial, sobre aquilo que eu estou falando, né? Mas a gente pode utilizar, né, sinônimos para isso, né? A gente pode usar, o que a gente pode usar para substituição, né, desses referentes, né, que foram tão mencionados aqui no texto? Mecanismos de substituição também, que são os pronomes, outros substantivos, né? Artigo, né? A gente pode utilizar também esses outros mecanismos de referenciação no texto. Ou ainda a elipse, né? Elipse é quando você omite o termo, né? Você está falando tanto daquilo e aí chega um momento que você omite, né? E também é uma forma é um mecanismo de referenciação. Então aqui, ó, as minhas férias, né, foram ótimas. Nelas, já usei até aqui um pronome, ó, nelas joguei bola. Mas quando eu fui jogar, elipse, ó, omiti o termo aqui. Mas quando eu fui jogar, ela caiu no vizinho. Aí, ele, né? Eu tô falando do vizinho. Aí ele entregou. Aí ele a entregou. O entregou-me. O me entregou. Aí ele me entregou. E a gente jogou o dia inteiro. Elipse de novo. Não precisei repetir o termo, o mesmo termo, sempre. Então, tá vendo como é essa questão da referenciação textual, né? Isso também serve para não só os textos, né? Você não precisa ter apenas, você pode ter sinônimos ou ainda você pode ter palavras que não tenham basicamente a ver, né, com bola ou com vizinho, mas você tem algo próximo, né? Talvez no mesmo campo semântico, homem, né, objeto, né, enfim. Isso são os mecanismos de coesão referencial no texto, ok? Bom, aí a gente ficou, vocês ficaram de fazer os exercícios da página 58, 59, né? E da página 60 para fechar esse assunto. Então, basicamente, eu vou comentar algumas coisas da página 60 do livro, né? E aí vocês podem até acompanhar aí, creio que vocês já devem ter feito, né? E aí vocês podem acompanhar aí na página 60 do livro de vocês. Ok? Só pra gente fechar essa parte. Atividades complementares. Então, no número 1 tá assim. Leia este comentário a respeito da ópera Aida, do compositor italiano Giuseppe Verdi. Aida é uma grande ópera, ou pelo menos uma ópera grande. Tem 4 atos e 7 cenas. Comente o efeito de sentido que o autor obtém nesse enunciado com a alteração da posição do adjetivo. Daí ele tem, né? É uma grande ópera. Número 1 da atividade complementar, né? Uma grande ópera. Uma ópera grande. Em alguns contextos, né, você vai por exemplo, nesse exemplo aqui, né, a troca do adjetivo, né, a troca de posição, né, a inversão de posição desse adjetivo acarretou também numa mudança de sentido, né? Então, grande ópera é uma grande ópera
tem um valor, tem um sentido diferente de ópera grande, né? Grande ópera seria o quê? Né? Uma ópera ilustre, né? Aqui ele está elogiando a ópera, uma grande ópera, uma ópera ilustre, né? Ópera grande, e aí ele ainda complementa esse sentido, né? O sentido que ele queria realmente empregar aqui. Mas também uma ópera grande, uma ópera, digamos, volumosa, né? Uma ópera com vários atos, né? Não está basicamente falando, né, da ópera no sentido de, né, de elogio, mas no sentido de extensão, né, uma ópera grande, tem numerosa, né, vários atos aí, ok? No número 2, você tem: considere esta placa educativa instalada na margem de uma rodovia. Tem lá: seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Desculpa aqui. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital, não é isso? No hospital. Então, letra A. Aponte a classe gramatical da palavra paciente nas duas ocorrências. Então, aqui a gente tem não seja, quer dizer, seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Então, quanto à classe gramatical aqui, né? A classe gramatical nas duas ocorrências. Na primeira, então, né, a gente tem na classe gramatical, digamos, nós temos aí um adjetivo, né? Seja paciente. No caso aí, para você não ser paciente, já tem uma ideia de substantivo. Certo? Letra B. Comente a alteração de sentido que essa mudança de classe gramatical gera na frase. Obviamente, né, esse efeito de sentido que dá, né? Não seja paciente para você ser uma pessoa, né? Se comportar de uma maneira paciente, né? No sentido de você ter paciência no trânsito, né? O trânsito não tem como você... você tem que ser cuidadoso, cauteloso, paciente, né? Agir de parceria no trânsito, né? Na dinâmica do trânsito, né? Para não ser paciente, no caso aí, para você não ser uma pessoa impaciente no hospital, uma pessoa que está ali, né? Sendo cuidada por um médico, né? Devido aí você entenda, né? Cada um tem a sua interpretação, né? No caso aqui, para mim, o paciente no hospital é porque se você não é paciente no trânsito, né? Se você não age com paciência no trânsito, você pode gerar um acidente, né? Provocar um acidente, ou ainda você pode, né? Se você não é paciente, você tem aí um conflito, né? Pode agir, né? Brigar com alguém na rua e de repente você, né, se machuca e aí de todas as formas você vai parar no hospital, certo? Número 3. Em um pequeno cartaz afixado em uma clínica veterinária lia-se o seguinte: